Olá, meus amigos e amigas aqui do canal Sem Religião. Mais uma vez, eu, Ed Albuquerque, estou chegando aqui com mais esse vídeo. E hoje o assunto está interessante. Eu vou discutir aqui nesse vídeo duas pautas, dois pontos que eu acho importante discutir aqui para deixar bem claro. Na verdade, a gente vai estar esclarecendo esses dois pontos aqui. Então, aproveita, já deixa o like para você poder curtir o assunto desse vídeo, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto desse vídeo, meus amigos, é um argumento que é muito comum, é muito usado pelos crentes em defesa do seu Deus. Exatamente quando o seu Deus é exigido pelos ateus, né? Então esse Deus, ele não mostra a sua presença, ele não atua, ele não opera, ele não realiza os milagres, pelo menos os que estão registrados na Bíblia, não é? E aí ele passa vergonha, e o crente também passa vergonha, o crente fica naquela saia justa e acaba sentindo a cobrança, a obrigação de se defender e defender o seu pobre Deus, né? E então o crente acaba usando esse argumento. Ele diz o seguinte, o crente diz o seguinte: Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Deus não precisa provar nada para ninguém. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Pois bem, esse é o argumento fajuta do crente. Esse é um argumento de defesa muito vadio que os crentes costumam usar. E eu quero abordar esse ponto aqui. Já a gente vai discutir mais aprofundadamente sobre esse ponto e vamos saber se o crente tem razão em colocar esse argumento de defesa ou não, tá bom? O segundo ponto, meus amigos, é um questionamento também feito pelos crentes. O crente pergunta, o crente questiona os ateus. Ele diz: se os ateus têm a certeza de que Deus não existe, então por que continuar batendo nessa mesma tecla? Viu aí? Pois bem, é isso aí. São esses dois pontos que nós vamos estar discutindo nesse vídeo. Primeiro, o crente com o peito cheio, né? Com toda a arrogância, com toda a autoconfiança que ele tem em si mesmo, diz: Deus não precisa provar nada para ninguém. O meu Deus não precisa provar nada para ninguém. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus, né? O crente vai falar assim: se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, nós vamos refutar esse ponto. Eu vou usar um texto da Bíblia e depois nós vamos para o segundo ponto, que é uma pergunta do crente. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né, o primeiro ponto do assunto. O crente fala: Deus não precisa mostrar nada. Será mesmo? É assim que você vê mesmo? É assim que você entende? Quer dizer que seu Deus não precisa fazer nada por você, para começar, né? Deus não precisa fazer nada. Só dentro da Bíblia, o que ele fez já é o suficiente para você. É isso? É o suficiente os milagres da Bíblia? Quer dizer que Deus hoje não precisa operar nada, não precisa fazer nenhum milagre, não precisa responder às orações, não precisa atender às milhares de necessidades do ser humano, né? Deus não precisa socorrer uma criança quando está sendo por um assassino criminoso, um pedófilo, um abusador, né? Quando essa criança grita pedindo socorro, Deus não tem nenhuma obrigação. É isso? Traduzindo, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer nada, não é, crente? Então, para que você quer servir esse Deus? Para quê?
E olha que vocês, quando vão pregar esse tal evangelho, o evangelho que é as boas novas, vocês fazem uma apresentação desse Deus. Vocês falam que esse Deus é maravilhoso, é um Pai de amor, é misericordioso, que Ele tem a solução para todos os problemas, que Ele vai mudar a vida das pessoas. Não é isso? Aí quando chega na hora da pessoa colocar esse Deus à prova, aí você vem com essa desculpa. Você vem com essa desculpa. Tá igual aqueles camaradas que, quando eles, esses prestadores de serviço, né, fazem serviços aí, por aí, e aí, vamos supor, o camarada vem consertar a minha geladeira. Aí ele conserta a geladeira, mas ele não me dá nenhuma garantia. Quando eu peço para ele, aí você vai me dar uma garantia pelo seu serviço? Ele disse, não, eu conserto, mas eu não dou garantia. Eu não dou garantia. Se a sua geladeira voltar a pifar, não é culpa minha, não, eu não tenho nenhuma responsabilidade, não tenho nada a ver. Estou consertando, estou deixando pronto. Então o crente, ele se comporta desse jeito, de forma irresponsável. Ele apresenta seu Deus, um Deus irresponsável, que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. E está mais para não fazer do que para fazer. O Deus do crente está mais para não fazer. A verdade é essa. É duro, mas tem que aceitar a realidade. O Deus do crente está mais para não fazer. Ele não faz nada. Porque não é porque ele seja soberano, porque ele seja absoluto. Não, não é por isso não. É pelo contrário. É porque ele não existe. Deus é apenas um conceito, é apenas uma ideia. Ele está preso no papel. E está dentro da cabeça dos crentes. É só por essa razão que ele não atua, que ele não opera, que ele não faz a sua obrigação acontecer. Então, para que você apresenta esse Deus? Para que você apresenta esse Deus? Nós estamos aqui refutando esse trabalho sujo, esse trabalho fake, é um trabalho desonesto. Eu acho que só aí já responde as duas pautas desse vídeo. Os ateus estão aqui para mostrar que esse trabalho do crente de pregar um Deus poderoso que soluciona os problemas é mentiroso, é enganoso, é uma ilusão. E o pior é que muita gente continua acreditando nesse Deus. Pois bem, então o crente diz que Deus não precisa provar nada. Como quem diz assim, por que colocar Deus à prova? Por que testar Deus? Ah, não, Deus é soberano, Deus é absoluto. Ele não tem obrigação nenhuma de mostrar que ele é Deus. Ah, é? É assim mesmo que você pensa? Pois bem. E você já leu a história de Jó, crente? Você que pensa assim, você que usa esse argumento vadio para defender esse Deus vagabundo que não serve para nada? Você já leu a história de Jó? Pois na história de Jó, que é uma fábula, que aquilo nunca aconteceu, mas nós vamos usá-la aqui porque é a forma de dar um tapa na cara do crente com a sua própria Bíblia, aquilo que ele chama de sagrado, né? Então vamos lá. A história diz que Satanás, o texto, a narrativa de Jó diz que Satanás chegou e ele questionou Jó e questionou Deus. Questionou. E Deus disse, o Satanás disse, olha, o Jó só é fiel para você porque você dá todas as coisas boas que ele precisa, que ele tem, então por isso que ele é fiel. Agora deixa eu tocar nele para você ver. Deixa eu tocar nele. Então o Deus, né, o seu Deus, né, crente, nessa hora ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio e permitiu que Satanás tocasse em Jó. E tocasse também nos filhos de Jó. Destruísse todos os rebanhos e acabasse com a vida de Jó. Dentro da história, da historinha lúdica, né? Então, aí eu te pergunto,
Se Deus, na Bíblia, aceitou o desafio de Satanás, por que ele não aceita o desafio do ateu? Quando o ateu pede para esse Deus aparecer, ou pelo menos operar na vida de um cadeirante, na vida de um cego, de um aleijado, de uma pessoa deficiente, na vida de quem não tem uma parte do seu corpo, uma pessoa que tem uma parte amputada no seu corpo, aí o ateu pede para esse Deus aparecer, para esse Deus pelo menos, já que ele não quer aparecer, mas que pelo menos ele opere. Aí Deus não aceita o desafio. Tá tudo certo aí? Para mim não tá certo isso aí não. Tem alguma coisa errada, né? Dentro da Bíblia, Deus aceita o desafio que Satanás faz para ele. Mas na realidade, quando um ateu chama o crente e faz um desafio para ele, para que o seu Deus manifeste um milagre, aí ele não aceita, não é? Não aceita. Aí o crente enche de desculpas, diz: não, Deus não precisa mostrar nada. Então não diga que o seu Deus opera milagres. Não diga. Quando você for pregar, você diga já assim, já diga: olha gente, eu vou pregar Deus aqui, eu vou falar de Deus, mas é o seguinte, tem hora que Deus não quer fazer nada. Deus está mais para não fazer nada do que para fazer alguma coisa. Então, vai de você. Se você quiser acreditar nele, bem. Se você não quiser acreditar, bem também. Porque Deus não é de confiança. O certo é isso, não é? Só que o crente não faz isso. O crente não tem essa honestidade. O crente enche a bola desse Deus e fala muitas coisas boas que na hora do vamos ver, esse Deus faz o crente passar por mentiroso. Porque ele não existe mesmo, ele não existe. Então, se você apresenta o seu Deus como sendo o solucionador de todos os problemas e ele não soluciona, o seu Deus é um miserável. É um miserável. Você tem que botar a mão na sua consciência, crente. Que o que você faz não é certo. Pregando um Deus que não soluciona os problemas de ninguém. Tá? Então, é tipo assim, mais uma coisa que eu quero acrescentar aqui. Com vocês, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Imagine que você case com a sua mulher. Ela é jovem, bonita e tal. Aí, o que acontece? Qual é o objetivo de casar? Claro, o cara quer fazer sexo com a mulher, né? Quer fazer sexo. Uma das maiores razões pela qual o cabra casa com a mulher é por causa do sexo. Mas aí a mulher não quer fazer sexo. Não, se ela não fizer, eu continuo casado com ela e fiel para ela. Agora, se ela fizer, bem também. E aí, tá certo isso aí? Você topa casar com a mulher que não quer fazer sexo com você? E se ela não fizer sexo com você, você vai continuar casado com ela? Vai? Ou mesmo aquela que traiu o marido e decidiu se arrepender e diz que vai voltar para ele e tal. Aí o camarada pergunta dele: mas rapaz, mas você vai aceitar essa mulher de volta? Ela te traiu. E se ela voltar a te trair de novo? E se ela te meter galha, meter chifre de novo? Aí o camarada diz assim: não, se ela me meter chifre de novo, ela é minha mulher. E se ela não me meter chifre, ela é minha mulher. Tá certo isso aí? Tem lógica? É assim que o crente defende o seu Deus. Se o seu Deus fizer alguma coisa em favor de uma criança, salvar uma criança de um pedófilo, de um criminoso, ele é Deus. Se ele não salvar, ele é Deus do mesmo jeito. Que maluquice isso, rapaz. Isso não tem sentido. Isso é na cabeça de um crente mesmo que é retardado mental, que se deixou retardar. Ele não é retardado de nascença, mas se deixou retardar por essa fé maldita. Então tá aí, primeiro ponto. O segundo ponto desse vídeo, meus amigos, é um questionamento que os ateus enfrentam. Aqui, por exemplo, no canal, sempre alguém aparece com esse questionamento, com essa pergunta. Se os ateus têm a certeza de que Deus não existe,
Então por que continuar batendo nessa tecla? Por que continuar falando contra Deus, falando contra a fé do crente e tal? Pois bem, eu vou responder da seguinte maneira, fazendo aqui uma comparação. O crime existe, não é? As facções, o tráfico, as drogas existem, não é? Sim, existem. E os policiais também, não é? Existem. Muito bem. Pois é. Os policiais continuam combatendo o tráfico, combatendo o crime. O crime acaba? O tráfico acaba? Não, não acaba. Mas os policiais continuam fazendo o trabalho deles, não é? Operando, tentando confrontar, tentando coibir o crime, a chegada das drogas no país, enfim. Pois é, da mesma forma que a gente faz, nós os ateus. Nós temos a certeza, a convicção, e quem mostra isso é a realidade. É a própria missão de Deus através do crente que mostra que ele não existe, que ele é apenas um conceito, uma ideia da cabeça de quem planejou esse Deus. Mas nós, ateus, estamos aqui nessa linha de frente, mostrando para as pessoas que elas estão enganadas, para elas saírem dessa ilusão, para elas abandonarem a mentira das religiões. E muita gente tem entendido essa mensagem e tem se libertado. É por isso que a gente continua fazendo esse trabalho aqui. Centenas e centenas de pessoas, não precisa ser ateu, um ateu declarado, um ateu militante, mas que saia da mentira, do engano. Pare de ser iludido, pare de ser enganado. Então, esse trabalho, o objetivo dele é esse. Nós batemos sempre nessa tecla porque a mentira, o engano, ela causa uma reação. Ou não, você não tem nenhum problema com a mentira, com o engano. Se um filho seu mentir para você, se a tua esposa, o teu esposo mentir para você, te enganar, te iludir, mentir para você, você não vai reagir, não? Você não vai reagir, você não vai confrontar essa pessoa, não? Pois é. O nosso trabalho aqui é uma confrontação à mentira, ao engano, à ilusão que a religião prega. Esse é o objetivo. Então, meus amigos, os dois pontos que eu queria discutir aqui eram esses. Deus não precisa provar nada para ninguém, principalmente para os ateus, né? E aí seria uma ótima oportunidade que Deus teria para ganhar o mundo, para ganhar o mundo todo, para as pessoas se converterem. Mas o que parece é que Deus tem um complexo de inferioridade com Ele mesmo. Ele tem uma insegurança. Ele não confia em que as pessoas se convertam. Ele quer mais é que o povo continue incrédulo, continue sendo ateu, para Ele vir condenar no final das contas. Porque Deus é sádico, Deus tem mais prazer em destruir o ser humano. Muito embora tenha um texto na Bíblia que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Aí o crente diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Sinto muito, mas eu não acredito que o crente esteja falando a verdade. É tipo, eu vou comprar um celular. Se ele prestar, bem. Se ele não prestar, bem também. Tá certo isso? Claro que não. Eu compro um carro. Se ele prestar, bem. Se não prestar, bem também. Não tem problema. Tá certo isso? Tá não. Da mesma forma, é esse Deus. Então, o que a gente tenta fazer aqui é levar o crente a refletir. Ou ele é honesto, ou ele é vagabundo. De uma das duas você tem que decidir. Ou você é uma pessoa honesta que quer o bem, você não tem prazer em vender coisas, né, quinquilharias ruins, estragadas, com preço de coisas novas, com preço de coisa boa, ou você diz logo para a pessoa, olha, o produto que eu estou te vendendo não presta, esse Deus aqui não presta, ele não faz porra nenhuma por ninguém. Ele é um filho da puta que ele não responde, caralho nenhum, é um vagabundo,
que na hora do teu sufoco, da tua agonia, se tu não correr para o médico, se tu não correr para o advogado, para o juiz, tu não pediu o socorro dos homens, tu tá fudido, porque esse Deus aqui não presta. Seria essa a lógica que o crente deveria passar para as pessoas, mas não, o crente não faz isso. E a gente está aqui para confrontar, para refutar essa mentira, essa vagabundagem, tá bom? Então era isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Um abraço.